Bom, vamos ao ponto 9, certo? Que é o ponto que trata de produto escalar, ok? Para a primeira definição. Para a definição é o seguinte: sejam U e V vetores não nulos. Chama-se ângulo entre U e V a medida θ do ângulo POQ, sendo OP e OK OP e OK, respectivamente, representantes quaisquer de U e V com mesma origem, né? Então, no caso, em desenho, né, desenhando, teríamos assim, ó. Eu tenho aqui P, O, Q, U, θ e que é o V. U é o P e o representante V seria esse OK, certo? Observações são o seguinte: primeira observação, que esse ângulo θ entre 0 e π, se a unidade de medida for radiana. 2. 0, 180, se a unidade de medida for graus. Por fim, a terceira observação, que pode ser que esse θ, né, simbolicamente, é o ângulo entre U e V, ok? Temos isso. Vamos para outra definição. Definimos o que é ângulo, a definição de produto escalar, certo? Produto escalar dos vetores U e V, indicado por U, esse pontinho V, é um número real tal que, primeiro, se U ou V é nulo, então o produto escalar de U e V é zero. B. Se U e V não são nulos, U e V não são nulos, e θ é a medida angular entre eles, temos que o produto escalar V é igual à norma de U V
vezes cosseno de θ, ok? Temos isso aqui, a definição de produto escalar, tá bom? Definição de produto escalar, e anteriormente definimos o que seria ângulo, tá bom? Então, continuando aqui, temos o seguinte, vamos fazer aqui uma proposição, né? Proposição composta de alguns elementos. Proposição é o seguinte, ponto A, se U e V são não nulos, se U e V são não nulos e θ ele é o ângulo entre U e V, então cosseno de θ ele é UV norma deles. B, qualquer que seja o vetor, qualquer que seja o vetor U, por exemplo, U ele vai ser igual a raiz de U vezes U. C, qualquer que seja U e V, U ser perpendicular a V, se somente se o produto escalar deles é igual a zero, ok? Então a proposição ela pode ser demonstrada, tá bom? Então vamos lá para nossas demonstrações. São o seguinte, item A, né? Seja, eu vou escrever aqui, ó, P, O, Q, U, θ, que V, certo? Vou fazer assim, vou fazer isso aqui, ó, pra cá, e aí eu tenho aqui o U, né, como fosse representante do U, e aqui, quando eu inverto, é menos V, certo? Então, como QP é igual a U menos V, né? QP é U menos V, tá? Pela lei dos cossenos, temos o seguinte, U menos V ao quadrado igual U ao quadrado mais V ao quadrado menos duas vezes U vezes V vezes cosseno de θ. Vou dar isso aqui. Seja uma base ortonormal B, I, J, K, ok? Para U, A1, B1, C1 e V, A2, B2, C2. Temos U menos V ao quadrado vai ser igual a A1 menos A2 ao quadrado mais B1 menos B2 ao quadrado mais C1 menos C2 ao quadrado, que vai ser igual a A1 ao quadrado, B1 ao quadrado, só organizar as coisas aqui. A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado menos 2 A1 A2 B1 B2 C1 C2, certo? Igual a quem? U ao quadrado mais V ao quadrado menos duas vezes A1
A1, A2, B1, B2, C1, C2, certo? Aí, pegar aqui, chamar de duas estrelas, né? Então, anteriormente, eu tinha que U menos V ao quadrado geraria isso. Por outro lado, U menos V ao quadrado também vai gerar isso aqui. Comparando os dois, né? Então, de aquela estrela e o segundo estrela, nós temos o seguinte, nós temos um comparativo aqui, né? Que é A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2, que isso aqui é U menos U vezes o V, ele vai ser igual a U ao quadrado, U, V, vezes cosseno de θ, certo? Mas, né, U vezes V, né, é igual aqui, eu tô só reescrevendo aqui, né, cosseno de θ, o que implica, por sua vez, cosseno de θ, ele é U vezes V, U, V, ok? B, se U igual a zero, né? 0 é igual a norma de zero e 0, 0 igual ao zero. Fechou? Se U diferente de zero, então tu tem que o ângulo de U e V é igual a zero. Logo, U vezes U igual U ao quadrado vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então você tem isso aqui, certo? E aí você vai ter que, no caso, U vezes U é igual a esse aqui ao quadrado, que por sua vez passa como a raiz U, certo? Bem aqui é um U, ok? Tudo bem? Então nós temos isso aí, certo? Para o C, temos o seguinte: se U é zero ou V igual a zero, daí temos o seguinte, que o V, somente se U perpendicular a V. Opa! U, V igual a zero. Se U diferente de zero e V diferente de zero, aqui qualquer um for zero, o produto vai ser zero, né? Ok? Confirma que se eles são perpendiculares entre si, porque o produto escalar deles vai ser zero. Então, se um deles, se os dois são diferentes de zero, então U vezes V igual a zero, se somente se o cosseno entre eles for igual a zero. Portanto, cosseno entre eles ser igual a zero, né, seria o de 90 graus. Então, U e V são perpendiculares entre si. Ok? Vamos para outra proposição. Se em relação a uma base ortonormal, U, A1, B1, C1 e V, A2, B2, C2, então U vezes V ele vai se dar como sendo A1 vezes A2, B1 vezes B2, C1 vezes o C2, tá? Exemplo é o seguinte: em relação à base ortonormal,
a uma base ortonormal são dados U, escrito como 2, 0, menos 3, e V, 1, 1 e 1. Calcule em radianos a medida angular entre U e V, certo? Solução. Então, vamos lá. U vezes V, vou multiplicar cada coordenada dessa, né? 2, 0, menos 3 vezes 1, 1, 1. Então, vamos multiplicar primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e assim por diante. 0, 1 mais o menos 3 vezes 1, certo? Que dá 1, dá 0 e menos 3, que é igual a menos 1, certo? O que você tem também? A norma de U, né? Cada coordenada dessa aqui, então vai ficar 2, 0, 3, a norma dele. Então, cada um desses é ao quadrado. 2 ao quadrado, 0 ao quadrado e o menos 3 ao... menos 3 ao quadrado. 4, 0, 9, que é raiz de 13. V, 1, 1 e 1. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, que dá raiz de 3. Só dar uma melhorada nisso aqui. Raiz de 13. Ok? Daí, né, você tem cosseno de θ, ele é dado U vezes V, a norma de U vezes a norma de V. Aqui em cima, só para dar uma melhorada na questão gráfica, né, U e V, duas setas, tá bom? Só que eu calculei agora que U vezes V é menos 1. Aqui vai ficar raiz de 13, raiz de 3, tá? Então vai ficar menos raiz de 39. Então, você tem que o teu θ é o arco cosseno, certo? De menos 1 raiz de 39, certo? Menos 1 raiz de 39, ok? Então essa é a tua resposta, tá bom? Próximo exemplo. Próximo exemplo é o seguinte: sendo E uma base ortonormal, sendo E uma base ortonormal, determine x para que os vetores U, x10 e 200 e V, que é dado por menos 10, x e 0, certo? Todos eles aqui numa base ortonormal, certo? Sejam ortogonais. Então, vamos lá. Solução. Solução é o seguinte: para que eles sejam ortogonais, certo? Implica dizer que o produto escalar deles é igual a 0. Então, o escalar dele vai ser x 10, 200 vezes menos 10, x e 0 tem que ser igual a 0. Primeiro vai dar menos 10x, né? Que é x vezes menos 10. 10 vezes x, 10x, tá ok? E aqui 200 vezes 0. Então você tem que 0 igual a 0. Implica dizer o seguinte, que não importa o que aconteça com esse x, sempre isso aqui vai ser, né, ortogonais. Então, daí, a tua resposta é a seguinte, que U ele é perpendicular a V para qualquer x, tá ok? Então, não importa quem seja
esse x aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos entrar em mais proposições, tá ok? Então vamos lá. Proposição é a seguinte: quaisquer que sejam os vetores, quaisquer que sejam os vetores, U, V e W, e qualquer lambda pertencente aos reais, temos o seguinte: item A, U vezes V mais W, existe aqui a comutativa, mais o W. B, U vezes lambda V, eu pego lambda U vezes V, lambda U vezes V. Se bem essa associativa. Item C, U vezes V é a mesma coisa que V vezes U. Comutativa aí, o produto escalar. Se eu tenho o U diferente de zero, certo? Então, o que você vai ter sempre é que o produto entre U e U, ele vai ser maior que zero, né? A demonstração aqui, para esses fatos, vai ficar como exercício, ok? Algumas observações importantes são o seguinte, né? De U vezes V igual a U vezes um W, não é verdade, né? Não é verdade que esse V igual a W, como se fosse uma espécie de cancelamento, né? Por exemplo, o seguinte, V diferente de W e U perpendicular a V e U perpendicular a W. Então, o que tu tem? De o perpendicular a V e o perpendicular a W, o produto escalar dele é zero, o produto de escalar dele aqui também vai ser zero, ou seja, os dois são iguais, né? Os dois são iguais. Então, quer dizer o seguinte, que o V menos o W, ele é igual a zero. Aí tu bota aqui o teu U em evidência, fica V menos W igual a zero, né? O que você tem aqui? Se somente se U perpendicular a V menos W, ou seja, né? Nesse caso aqui, você não precisou que eles fossem não necessariamente ser iguais, tá ok? Então, mostra que não existe aí o cancelamento, certo? 2. De U vezes W igual a zero, não se pode concluir que alguns desses vetores são nulos. Não se pode. Basta ter perpendiculares, né? Não se pode concluir que algum deles é nulo. Terceiro, não existe cancelamento. Não existe cancelamento de U em U vezes V, U dividido por U vezes W. W aqui, ok? Pois não define quociente. Pois não define quociente entre dois vetores. Entre dois
vetores. Ok? Temos isso aí. Uma observação é a seguinte: E1, E2, E3 é base ortonormal, é base ortonormal. Então, você vai ter o seguinte: E1, E1, E2, E2, E3, E3, todos são 1, certo? E aí quando faz E1, E2, E1, E3, E2, E3, todos são 0, ok? Exemplo: mostre que U mais V ao quadrado é U ao quadrado mais V ao quadrado mais UV, certo? Solução. Solução é o seguinte: U mais V ao quadrado igual a U mais V vezes U mais V. Tá ok? Você tem isso aqui, tá bom? Então, vou estar multiplicando aqui U vezes U mais V vezes U mais V. Então, tu tem U vezes U vezes V vezes U, V vezes V. U vezes U ao quadrado. V vezes V bem aqui, ó. Norma de V ao quadrado. O V e o V, como existe aqui a comutativa, então fica 2 vezes o V. Tá? Você tem isso aí, ok? Vamos lá para mais uma definição. Definição é a seguinte: seja um vetor não nulo, seja U um vetor não nulo, dado V qualquer, o vetor P é chamado projeção ortogonal de V sobre U e indicado por, vou dar aqui, ó, proj, certo? VU, proj VU, certo? Se satisfaz as condições. A. Esse P é paralelo a U. B. V menos P perpendicular a U. Ok? Que é a mesma coisa que escrever assim, ó. Proj V U B V menos proj VU perpendicular a U. Ok? Proposição. Proposição é a seguinte: seja U um vetor não nulo. Um vetor não nulo. Qualquer que seja V, qualquer que seja V,
existe e é única. Existe e é única a projeção ortogonal de V sobre U. De V sobre U. Sua expressão em termos de U e V, é projeção de V e U, ele vai ser igual a V vezes U. Aqui eu escrevo U em norma ao quadrado vezes U. E sua norma é, então a projeção de V em U é igual a V U sobre norma de U. Ok? Você vai ter isso aí. Vamos para a nossa demonstração. A demonstração é a seguinte, da definição. P sendo projeção ortogonal de V sobre U, temos P lambda U e, da definição, que eles são paralelos, V menos lambda U perpendicular a U. Da existência de uma única projeção ortogonal tem-se um único lambda real tal que aconteça V menos lambda U vezes U igual a zero. Pois o que vai acontecer? V lambda U vezes U igual a zero, se somente se, V U menos lambda U igual a zero, se somente se V U menos lambda U ao quadrado igual a zero, se somente se o teu lambda ele é V vezes U, aqui eu escrevo U ao quadrado, norma. Então, o que você tem? Que esse teu P, que é a projeção de V em U, se somente se P igual a lambda vezes U. Só, que o meu lambda ali, ele é U vezes V e U quadrado, Logo, você tem que a tua projeção de V em U será dado como sendo P, que é igual a lambda U, onde o teu lambda é V U ao quadrado vezes U, ok?
Com isso, então, a tua projeção de V sobre U, ela vai ser V U ao quadrado vezes U, certo? Opa! Então daqui você tem a projeção, ok? Mas aí a tua norma, né? É a norma lambda, norma de U. Aí implica dizer que a tua projeção de V em U, certo? CV, basta fazer os cálculozinhos. Opa! Aqui U. Ok? Então nós temos isso aí. Vamos para um exemplo. O exemplo é o seguinte: dada a base ortonormal B, I, J, K sejam U igual a 2I menos 2J mais K, V igual a 3I menos 6J, certo? Item A, obtenha a projeção ortogonal, de V sobre U. Item B, determine P e Q. Determine P e Q, tais que V é igual a P mais Q, sendo P paralelo e Q ortogonal a U, ok? Vamos lá para a nossa solução do item A, né? Em relação àquela base B, temos o seguinte: o meu U ele vai ser escrito como 2 menos 2 e 1, e o meu V ele vai ser escrito como sendo 3 menos 6 e 0, ok? Daí, o U ao quadrado ele vai ser 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Temos isso aí, que é igual a 9. Tem essa raiz não. Igual a 9, ok? Temos isso aí. E aí, V vezes U vai ser igual a 3 vezes 2, menos 6 vezes menos 2, 0 vezes 1, que é igual a 18. 6 mais 12 aqui, 18, tá? Então, a tua projeção de V sobre U, que é o que ele pede, né? V, U, norma de U, vezes o teu U, tá? Norma ao quadrado. Então é só preencher aqui. Quem é vezes U? 18. Aqui 9, né? O teu U vai ser 2 menos 2 e 1. Com isso, né? Tu vai ter ali 2 vezes 2 menos 2 e 1, que é igual a 4 menos 4 e 2, certo? Então tu vai ter isso aí. Item B. O teu P é a projeção
de V em U, que é o próprio 4 menos 4 e 2. O teu Q, ele vai ser V menos P. 3 menos 6, 0, menos 4 e 2. E aí tu vai ter aqui menos 1, menos 2 e menos 2, certo? Tudo bem? Então tu vai ter isso aqui, certo? Uma observação é o chamado processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Ok? Seja é igual. É 1, é 2, é 3. Uma base. E aí vai tomar assim, ó. Primeiro ponto. O teu U1, ele é o próprio E1. Segundo ponto. O teu U2, ele vai ser E2 menos a projeção de quem? Do E2 sobre o U1. Então, as palavras, E2 menos E2 U1 U1 vezes o teu U1. Tá ok? Tu vai ter isso aí. Terceiro, quem é o teu U3? Ele vai ser o meu E3 menos a projeção do E3 sobre o teu U1, certo? Menos a projeção do teu E3 sobre quem? Sobre o teu U2. Ok? Você vai ter isso aí, tá bom? Então vai ter sempre essa colocação aí, tá certo? Então vamos lá. Com isso, né? Tu vai ter E3 menos E3 vezes E1. Aqui o próprio E1 menos E3 E2. E2 ao quadrado é 2, ok? Tu vai ter isso aqui. Uma observação aqui. Esse aqui, no caso, é o 2 vai ser esse valor aqui. O 2, ok? Onde o que você encontrou aqui, né? O teu U1, o 2 e o teu U3 é uma base, até o momento, ortogonal apenas. Para que vire ortonormal, basta apenas achar os versores. Então, achar o versor é dividir aqui pela norma de cada um, ok? E esse aqui se torna a minha base ortonormal. Tudo bem? Com isso a gente encerra a aula de hoje.